Eurípides Barzanufo, cujo lema Educar-se para Educar, e para essa finalidade estamos aqui esta tarde, né? Então, antes de mais nada, tem uns recadinhos aqui, é rapidinho, é só 5 recados. A gente pede, inicialmente, a gentileza, né? Não, a gente não obriga, né? Uma gentileza que a gente pede para que se desligue os celulares, ou pelo menos coloque no modo avião, para que não haja nenhuma interferência, tá bom? Uma gentileza que a gente pede. Então, o primeiro recado é para avisar que, a partir do primeiro sábado de julho, a Escola de Paz, o DIGIT, Evangelização Infantil e Juventude e Assistência Espiritual, que acontece aos sábados de manhã, terão início meia hora mais cedo. Terão início às 8h30. Então, a partir do próximo sábado, tá? A parte da tarde continua inalterada, o mesmo horário, sempre às 14 horas, tá bom? Essa alteração é para que o pessoal que vem na tarefa anterior, que é a desobsessão infantil, já possa dar continuidade na tarefa da Escola de Paz, tá bom? No segundo recado, queremos informar a todos que frequentam os céus, nossa casa espírita, que o grupo SOS Samaritanos, isso é muito importante, gente, é uma tarefa que oferece assistência espiritual nos lares, hospitais e abrigos para as pessoas incapazes de se locomoverem, né? Que tem um parente, um conhecido que não tem essa condição. Então, nessa situação, os samaritanos realizam as visitas presenciais e agendadas com antecedência, sendo que na visita os tarefeiros apresentam-se sempre com um crachá de identificação com foto. Essas visitas ocorrem exclusivamente aos sábados, no horário das 8 às 9h30 da manhã. Tá bom? A visita é solicitada por um familiar, ou amigo, e o encaminhamento é realizado pelo DEPOI, que é a entrevista. Tá? É o Departamento de Orientação e Encaminhamento, através de uma entrevista nos plantões em todas as tarefas no céu. Toda tarefa tem a entrevista, então é só na entrevista pedir esse atendimento. Terceiro recado, as famílias que participam da evangelização segundas à noite, segunda-feira à noite, a partir da próxima segunda-feira agora, a assistência espiritual será oferecida após a palestra, tanto para os pais como para as crianças, que antes era feito um sistema diferente e agora vai ser feito após a palestra, tá bom? Quarto recado, começa a nossa festa junina, tem a arraiá, gente. Começa hoje, a partir das 6 horas da tarde até as 22h, no próximo sábado e no outro sábado. Então, 31/5, hoje, 7/6 e 14/6, tá? Então, a gente sempre conta com esse evento, que é para ajudar a casa, né? Mas é mais para a gente se divertir mesmo. Eu gosto. E tem dança, hein? Quinto recado, então, está chegando inverno, né? Está chegando? Ou já chegou? Tem a campanha de inverno para a Porta de Fabiano. Para quem não conhece, né, a Porta de Fabiano é um atendimento na IAM, que é feito a todas as pessoas em situação de rua, né, em situação mais delicada. E com a chegada do frio, essas pessoas de rua enfrentam muita noite gelada, né, sem proteção nenhuma. Então a gente pede o que puder, de blusa, de agasalho, moletom, né? E além de blusa, moletom, agasalhos, casacos em bom estado, tá? Também meia, cueca, cachecol, sutiã, roupas infantis também, calcinha, cueca, meia. Parece que a gente não é para comprar novo, é para trazer o que você compra o novo para você e traz o velho, tá? Claro que a gente pede que tragam
limpas, né, lavadas, né, porque não tem condição de ficar lavando. E isso é muito importante, usa muito, precisa muito, e sempre que trouxer essas doações, escreve na embalagem que trouxer, na sacola, na caixa, que é para Porta de Fabiana, tá bom? E assim está encerrado a nossa tarde de recados. Agora damos início à nossa tarefa em si. Então, vamos pedir a todos para sentarmos confortavelmente, relaxando os ombros. Vamos fazer uma respiração bem profunda e soltando o ar bem devagarzinho. Dessa forma, sentindo essa presença espiritual, sentindo que Jesus está aqui com a gente, cuidando da gente, trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos. E podemos pedir agora aquilo que precisamos. Vamos pedir a Jesus, a toda a equipe espiritual, por nossas dores, nossas dificuldades, nossos entes queridos, todos aqueles que necessitam de um abraço, de uma assistência, né? Vamos abrir também o nosso coração, a nossa mente. Vamos ouvir a palavra de hoje durante a palestra com muito amor e aproveitando cada palavra que foi dita para refletirmos no nosso dia a dia e para que possamos pôr em prática na nossa vida, tá bom? E assim, vamos agradecer, Pai, por estarmos aqui todos reunidos nesta tarde de sábado, recebendo toda essa dádiva, esse amor incondicional do Pai. Que assim seja, graças a Deus. E hoje temos um tema bem interessante, que é o lar, a primeira escola. O enfoque, a responsabilidade espiritual dos pais na educação dos filhos. E olha quem a gente trouxe para falar isso para a gente, nossa querida Antonieta. Peço que a recebam com muito carinho e amor. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que, aliás, Ele nunca nos deixa. Nós é que somos, às vezes, um tanto relapsos e deixamos Ele de lado e a gente só lembra quando a água bate, né? Então, mas que nós possamos ter uma tarde de reflexão. Porque eu acho que quando a gente fala assim, uma tarde de ensinamentos, fica uma obrigação de que a gente tem que prestar depois exames, né? Provas em cima disso. Mas que seja uma tarde de reflexão. É essa o que eu vim pensando no meio do caminho. Quando me convidaram para falar sobre o lar, a nossa primeira escola, eu me permito usar a imaginação, né? Então eu fico pensando assim, imagina que todos nós, espíritos livres que estávamos no nosso lar, volitando para um lado, volitando para o outro, né? Brincando com um, conversando com o outro, indo nas escolas que tem lá no nosso lar, né? E de repente bate algo em nós dizendo assim, preciso voltar porque eu preciso ajustar algumas diferenças que ainda tenho dentro de mim. E aí você vai lá no Ministério da Reencarnação e diz assim, eu estou pronto para voltar, eu preciso ajustar, aí você faz uma lista gigante do que você ainda precisa ajustar no nosso planeta, né? Na encarnação material. E aí quando você chega, você pensa assim, peraí, eu tenho que escolher alguém para permitir a minha chegada. Então você tem que ir lá escolher um papai e uma mamãe. Quando você começa a andar, assim, olhando, deve ter aquele que faz assim, ó. Ah, eu não vou nessa não.
Não, esse filho eu não quero não, né? Eles têm também a liberdade da escolha de ser ou não os nossos pais. Óbvio, temos alguns casos da própria reencarnação compulsória, mas vamos ainda naquela questão um pouquinho mais leve, né? De que a gente escolheu aquele pai e aquela mãe. Muito bem. Aí eles permitiram a nossa chegada, felizes, pequeninos, ainda, né, num processo de que nós esquecemos absolutamente tudo. Nascemos nus, alguns sem cabelo, outros perdem depois com o tempo, né? Mas alguns sem cabelo, sem dente, extremamente necessitado do cuidado de alguém, né? E aí essa mãe, esse pai nos recebem zerados, memória zerada. A gente não tem, está ali puro, de novo, para reaprender o que é que nós vamos caminhar. Esse casal que nos recebe tem uma baita responsabilidade de ir nos treinando, alimentando, mostrando carinho, afeto, acertando e errando, de acordo com a possibilidade deles. E aí eles não recebem e vão dando todos os ensinamentos que a gente precisava para aquele momento. E aí a gente vai crescendo com as informações, com os ensinamentos, com os erros e com os acertos, e vamos formatando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Nós vamos crescendo, crescendo, e aí nós sabemos que quando chega em determinado momento da nossa vida, que aquela memoriazinha fechada, limpa, que recebeu todas as informações daquela família, é momento que ela começa a lidar com pessoas de fora, com outros ensinamentos que vêm de outras famílias. E a gente começa um processo de raciocinar. E o pior de todos, de comparar. A gente sempre aprende depois que o brinquedo do outro é melhor do que o nosso. A gente brincava com as bonecas de pano enquanto a vizinha tinha uma boneca que falava. Agora tem até a nova onda, né? Dos bebês que parecem quase de verdade. E a nossa criança às vezes não tem esse brinquedo. Começam as comparações e começam também o querer alguma coisa além daquela que nós temos. Muito bem. E nós temos aquelas pessoas que convivem conosco assim: olha, filhinho, olha para a mamãe, olha aqui nos meus olhos. Não minta, fale sempre a verdade para a mamãe, sempre a verdade para o papai. Tá bem, mamãe, tá bom. Toca o telefone, fala que eu não tô. Opa, peraí, você não disse para a criança que precisava te dizer sempre a verdade? E aí você vai dar um belo de um exemplo daquilo que você pediu para ele fazer. E aí como é que faz? A criança faz pelo exemplo ou ele faz pelo que você disse? E você vai mostrando, vai dando essas informações para essa criança. E ela vai recebendo as informações e vai formatando o seu conceito. Vai formando e lapidando aquele caráter que estava muito limpo ainda. Certo? Muito bem. Chega um determinado momento que tem a baita explosão hormonal, onde a criança, ela disse para que veio, porque parece que naquele momento vêm as informações, o que eu vim resgatar neste mundo e quais foram os ensinamentos que eu recebi até agora. E às vezes começam algumas confusões, onde nós temos os adolescentes, às vezes de uma maneira bastante arredios. Como é que eles ficam arredios? Eles vão embora. Eles batem asas e vão embora. Ou se fecham para a família da casa. E essa semana me chamou muito a atenção uma garota que eu atendi aos 13 anos de idade, com um olhar triste, muito triste. Eu perguntei para ela: por que você está tão triste assim? É porque meu pai mentiu para mim. Eu falei: seu pai mentiu para você? Mentiu. Como? Ele disse que quando se separasse da minha mãe, eu não perderia a minha casa. Eu não perderia o meu convívio com os meus amigos aqui dentro do condomínio que praticamente eu nasci. Eu falei: e como é que vamos resolver isso?
Então, a minha mãe disse que também eu vou embora daqui. Eu falei, e como é que vai ficar essa sua decisão? Eu ficaria com qualquer pessoa aqui no meu condomínio, mas eu não ficaria com os meus pais. Isso é uma preocupação muito grande. Uma criança que é capaz de trocar o convívio com os pais, sejam eles qual um dos dois, a ponto de que a sua felicidade está depositada com amigos que ele tem, aonde ele convive, é muito sério. Aí eu pergunto assim, essa criança, ela está doente? É essa criança que precisa de cuidados? Eu sempre digo que criança, ela não é doente, ela é a causa de uma situação doente antes dela. Então, que família é essa? Que desorganização interna existe nessa família que causa nessa criança essa dor e esse sofrimento? Quais são os exemplos que essa criança tem ao longo dessa vida dela, desde o momento da gestação? Então, ela é o resultado de tudo aquilo que ela sentiu. Eu fico pensando nessas colocações que vêm, e eu pontuei 3 situações que eu gostaria de ler para vocês. Dentro da doutrina espírita tem a questão da responsabilidade. Tá? Então diz assim, a doutrina espírita, numa visão baseada nos livros de Kardec, em especial o Livro dos Espíritos, ele diz assim, o lar é o primeiro educandário da alma. É nele que o espírito reencarnado recebe as primeiras impressões, exemplos e valores que irão moldar sua conduta e facilitar ou dificultar a evolução moral. Os pais têm responsabilidade espiritual de orientar os filhos, colaborando com o progresso do espírito reencarnado que pode trazer tendências e débitos de vidas anteriores. A educação no lar deve ser fundamentada no amor, na disciplina, na moral cristã e no exemplo vivo dos responsáveis. A reencarnação oferece a oportunidade de reparação e reajuste de vínculos, fazendo do lar um campo de provas e redenção. Por outro lado, com o tempo passando, vem a psicologia moderna, que diz: sejam quais forem as diversas correntes, nós temos alguns consensos importantes. Na psicologia do desenvolvimento, que Piaget, Vygotsky, Winnicott, o lar é onde a criança começa a desenvolver sua identidade, emoções, valores, linguagem e cognição. A interação com os cuidadores, os seus responsáveis, é vital para o desenvolvimento saudável. Na psicanálise, Freud traz um ênfase. O apego inicial é a relação com os pais, formam a base para o equilíbrio emocional. Traumas, negligência ou abusos no lar podem gerar consequências psíquicas profundas. Na psicanálise humanista, já pelo Carl Rogers, por Jung, por Maslow, ele diz assim: um ambiente familiar de aceitação incondicional, empatia e respeito favorece o florescimento do potencial humano. O lar é reconhecido como o primeiro ambiente de socialização, onde são modeladas atitudes, crenças e comportamentos. Graças a Deus, graças à espiritualidade, nós temos, na condição de estudantes da doutrina espírita, nós tivemos o favorecimento de termos um espírito tão abençoado, tão querido por nós todos, que chamava-se Joana de Cusa, na primeira reencarnação dela. Quem assistiu alguns filmes evangélicos ou da própria doutrina, ou já ouviram falar em Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela era mulher do irmão do Herodes. E essa Joana, ela era muito observadora. Ela era uma pessoa capaz de olhar todos os comportamentos na época, tanto dos cristãos como de Jesus, como aqueles que tramitavam pelo meio dos poderes dentro de Roma. E ela tinha uma cuidade
de análise muito grande. Ela deixa o poder romano e ela segue a Jesus, segue todos eles. Joana de Cruz é morta, depois de algum tempo do desencarne dela, ela volta a reencarnar como Joana d'Arc, uma outra defensora do cristianismo, que fez as suas lutas através da sua fé. Também padeceu numa fogueira por conta do que ela acreditava. Anos depois, desencarnou anos depois, ela volta como Joana Angélica, uma enfermeira que vai para o combate e salva inúmeras vidas. Eu estou fazendo um resumo, porque essa história da Joana, ela é muito linda, quem tiver a oportunidade de ler vai sair muito envaidecido de ter visto uma pessoa dessa fibra, esse poder feminino que já vem de lá de trás, né? Então, com o desencarne, aí ela volta depois, e hoje nós temos notícias dela através de grandes livros da psicologia humana. Ela é a mentora de Divaldo Franco, que nos deixou recentemente, e ela deixou livros psicografados por ele, onde ele tem um mergulho na alma humana de uma maneira tão querida e tão profunda. E uma vez questionado, Divaldo, eles disseram assim: Divaldo, por que você escreve tão difícil as palavras de Joana de Ângeles? Ele diz assim: porque o conhecimento ele não é raso, ele é profundo. Então nós precisamos insistir naquilo que não entendemos para que a gente tenha profundidade de conhecimento. Aí, com os estudos de Joana de Ângeles, nós chegamos na psicologia espírita, onde ela pontua o seguinte: o lar é o santuário doméstico, onde se inicia a educação integral do ser, visando a autoiluminação e o autoconhecimento. A família é o grupo reencarnatório com a qual o espírito tem compromissos evolutivos. Cada membro está ali por razões espirituais profundas. A educação no lar deve cultivar a ética, o amor, a autocompreensão e a espiritualidade, preparando o ser para os desafios do mundo e para a sua jornada interior. Joana enfatiza o autoconhecimento dos pais, como essencial para que possam guiar os filhos com equilíbrio. A educação começa pelo exemplo e não pelo discurso. O lar deve favorecer o despertar da consciência, não apenas a adaptação social. Então a Joana chega e ela traz para nós uma literatura muito boa para que os pais aprendam a olhar as suas responsabilidades diante da educação daquele espírito que foi te dado, puro, vazio de informações, mas que você precisaria estar lapidando para essa nova jornada, para resgatar todas as possibilidades que nós temos do crescimento e de aprofundar as nossas necessidades de lapidação. Então nós somos abençoados, quem tem acesso a essas informações, como aqui nesta casa você tem acesso através dos grupos de estudo, dos grupos que nos reunimos para aprofundar todos esses conhecimentos. Livros dela que tem grupos que já estão há anos falando sobre cada um dos seus livros. Eu acho que isso é muito importante, que nós busquemos essas informações. Então, quando voltarmos para a pátria espiritual, nós precisamos estar preparados, principalmente quando nós formos indagados da seguinte maneira: o que fizestes com os filhos amados que te dei de empréstimo para o processo de evolução seu e dele? Ficou sério, né? Essa palestra ficou muito séria, né? Ficou muito séria. Mas eu vou propor para vocês um pouquinho mais de leveza. E a gente propõe leveza assim. Vamos supor que nessa altura do campeonato, todos nós sejamos uma pessoa chamada Aurora. Meninos, por favor, se permitam ser Aurora só por um momento. E meninas, vistam o potencial da Aurora e vamos ver por onde a Aurora caminha quando ela quer falar do seu lar. A história chama-se O Jardim de Aurora. Era uma pequena vila cercada de colinas verdes
e rios cristalinos. Vivia uma menina chamada Aurora. Ela tinha olhos brilhantes e curiosos, sempre perguntando o porquê das coisas. Seu mundo era simples, a casa modesta, onde morava com seus pais, o quintal onde brincava e o caminho de terra que levava até a escola do vilarejo. Desde cedo, a Aurora aprendeu que seu lar era muito mais do que um lugar para dormir e comer. Sua mãe, Dona Helena, ensinava com ternura sobre o valor da gentileza, dizendo sempre: cada gesto que você oferece ao mundo começa aqui, minha filha. Seja luz, seja luz mesmo quando houver sombras. Mas seu pai, seu Vicente, ensinava pelo exemplo. Ele acordava cedo todos os dias para cuidar do jardim e sempre convidava a Aurora a ajudá-lo. Enquanto plantavam juntos, ele dizia: veja, filha, a terra ensina. Tudo que você cultiva com amor cresce. Isso vale para flores e para sentimentos. Com o tempo, a Aurora percebeu que sua casa era uma verdadeira escola. Aprendeu a ter paciência para esperar o bolo assar que a sua vovó fez com tanto amor e carinho. Responsabilidade ao cuidar do cachorro. A humildade ao ouvir seus erros quando sendo corrigidos com carinho. Cada conversa, cada refeição, cada silêncio compartilhado à mesa era uma aula sutil sobre a vida. Gente, que falta faz isso. Na escola da vida, a Aurora se destacava por sua simpatia, por saber ouvir os colegas e ajudar os mais tímidos. Os professores notavam algo especial nela, algo que os livros não ensinam, mas que se aprende com o exemplo. Anos depois, já adulta, Aurora tornou-se professora. Quando perguntaram qual era seu segredo, ela sorria e respondia: eu tive o privilégio de estudar na melhor escola que existe, meu lar. Lá aprendi a lição mais importante, que o amor educa antes mesmo das palavras. E assim, Aurora continuou o ciclo, transformando lares e corações com seus ensinamentos silenciosos, de que o verdadeiro aprendizado começa onde o amor é cultivado. Quando eu convidei vocês para que a gente seja um pouco Aurora, é que nós sejamos um pouco essa sementeira, que nós possamos passar adiante, não só dos nossos filhos, dos nossos netos, alguns aqui que já estão com o cabelinho já esbranquiçado, a gente sabe que já estão numa nova geração, que a gente possa ser para eles essas professoras, essas pessoas que nós possamos colocar a semente para elas, que elas possam ter dentro do coração limpo que elas estão, a possibilidade de germinar essa semente. E a gente só consegue fazer isso com muito amor. Com muito amor, e muitas vezes o amor também é exigente. Isso a gente aprende aqui todos os dias no Desadef, que é o nosso departamento de amparo e assistência aos dependentes químicos e familiares. O amor, ele também é exigente, aquele amor que educa, que precisa dizer mais firme com seus filhos, que você precisa mostrar a ele que a sua sementeira, ela está sempre disponível para esse momento fértil que ele tem e que ele está pronto para receber. Que nós possamos ser como a Aurora, hoje e amanhã, e acima de tudo, que nós possamos ser gratos por virmos de onde viemos, por termos tido a oportunidade de estarmos aqui hoje como a Aurora, de estarmos aqui hoje ouvindo palavras ou proferindo palavras, mas que sejam palavras que sejam sementes, de sabermos que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Só hoje eu consigo fazer a grande diferença. Ontem eu não consigo mudar. Ontem eu não consigo voltar para o ontem e consertar alguma coisa que não foi legal no meu lar. Mas eu consigo hoje fazer diferente. Às vezes, precisando olhar com humildade para as pessoas que estão no nosso lar, entender as dificuldades que essas pessoas têm, porque elas estão num momento de aprendizado, e nós também.
que a gente tenha o nosso timer de acordo com a possibilidade que a outra pessoa também enxergue. Então, talvez naquelas palavras que Divaldo disse assim, não importa a dificuldade com que eu escrevo as mensagens, importa que você as leia todos os dias e cada dia ela tenha uma repercussão para você. E que essa repercussão seja uma nova sementeira, para que você possa propagar isso sempre. Então, esse é o momento de reflexão que eu trouxe hoje para vocês. Não é fácil a gente lidar com o nosso lar, não é fácil a gente olhar para as pessoas que nós convivemos, mas é fácil a gente olhar com amor e saber que nós podemos fazer as transformações. Sempre com muito amor, sempre perdoando, para que a gente também seja perdoado na mesma proporção. Todos nós erramos. Todos nós temos consequências daquilo que nós fazemos. Mas nós sabemos que temos o hoje e o amanhã para as grandes transformações. E quem está hoje aqui, na escola dos pais, sabe que ela pode fazer a diferença. Se o teu filho já cresceu, mas você soube mostrar a ele as sementes do bem, a lapidação moral, ele vai embora, ele vai bater asa. Ninho foi feito só para aconchego mesmo. Vai bater asa, vai voar, mas ele vai voltar. Que o dia que ele for a sementeira principal, ele vai precisar buscar os grandes exemplos que ele carregou com ele. É saber que ele tem um ninho seguro para voltar. E é isso que os nossos filhos esperam, esse ninho seguro. E a gente precisa ter esse ninho abençoado para que a gente possa sempre acolher todas as vezes que eles precisarem. É essa a ideia, fazer a reflexão para cada um de vocês. Não só para vocês, para mim também, né? Porque a gente fica aqui nesse mergulho. E que a cada dia que passe, nós conseguimos ver crianças melhores, com mais afeto, com mais carinho. Tirar um pouco essas crianças dessa empatia e dessa hipnose pela tela e que não conseguem hoje, às vezes, conversar com os pais. Crianças que, às vezes, elas têm que precisar de outras pessoas para serem ouvidas. E, às vezes, essas outras pessoas que estão do outro lado da telinha, nós sabemos, adultos que mexemos no nosso cílios, nós sabemos que do outro lado da tela está assim, ó, de gente querendo adotar o seu filho, que é um campo fértil para ser adotado. Então, não existe desamor, existe às vezes desatenção, né? Então a gente precisa olhar exatamente para essas nossos frutos. E acima de tudo, honrar os nossos pais, para que nós também saibamos honrar na condição de pais, para que a gente também ensine os nossos filhos a honrarem os seus ninhos. Essa é a reflexão de hoje. Tudo bem? Então, muito obrigada a todos. Até uma próxima. Muito bom, né, gente? Em nome da Escola de Paz, agradecemos sempre a sua presença aqui com a gente, tá bom? Vamos pedir agora à equipe da Câmara de Paz para que se dirijam ao local. Enquanto isso, nós aguardamos aqui mais um minutinho. Tempo bom para tomar uma aguinha. E assim, vamos novamente nos sentando confortavelmente. Respirando profundamente. Soltando os nossos ombros para que aquele peso saia das nossas costas. Deixar um pouquinho os problemas lá fora, porque a gente sabe que a hora que a gente sair, a gente vai encontrar eles de novo. Então, nesse tempinho que a gente está aqui, vamos aproveitar e relaxar, sabendo que a presença espiritual, a presença do Cristo, está aqui cuidando de todos nós. E nesse momento, através do nosso pensamento, nossas vibrações, vamos enviar essa energia, esse carinho, esse amor
para os nossos entes queridos que não puderam estar aqui conosco agora, os nossos amigos, nossos companheiros, aqueles que a gente sabe que precisa de um carinho a mais, que passa por um momento mais difícil. Então vamos vibrar por eles com todo o nosso amor, vibrando com Jesus, por nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, os nossos pais, nossos irmãos, amigos, primos, tios, cunhados, aqueles irmãos que estão em situação mais difícil de desabandono, que não têm um lar para ficar, aqueles que estão no hospital, num presídio, no manicômio, numa casa de repouso, numa creche, num orfanato. Vamos vibrar por todos eles, vibrando pelos nossos irmãos que hoje buscam um emprego, que estão com uma dificuldade financeira. Vamos pedir ao Pai que nos auxilie em nossos problemas, no nosso dia a dia, e que possamos ter a fé para que tenhamos uma semana, com certeza, muito boa, melhor do que a que foi passado. A cada dia um novo recomeço. Que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e contando com a presença também de todos na próxima semana, nesse mesmo horário. Tá bom? E vamos aguardar só um minutinho que já vamos ter um encaminhamento para a Câmara de Paz, tá bom? Obrigado a todos e uma excelente semana.